Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao curso de Ficha Técnica de Preparo. Nessa segunda aula, vamos abordar o assunto de mensuração de alimentos, como usar a balança digital e como pesar diferentes tipos de ingredientes. Vamos lá? Bom, como já vimos antes, um dos maiores problemas encontrados na gestão de serviços de alimentação é a falta de padronização de receitas. E vimos também que a ficha técnica é a ferramenta que pode solucionar esse problema. A base dessa padronização começa pela correta mensuração dos alimentos, utilizando o Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema é o mais complexo e sofisticado adotado pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolução nº 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO, tornando-se de uso obrigatório em todo o território nacional. No caso da ficha técnica, nós utilizamos as unidades de medida para mensurar os alimentos. E as unidades de medida que nós utilizamos são miligrama, representado pela sigla mg, grama, representado pela sigla G, quilograma, representado pela sigla kg, mililitro, representado pela sigla ml, e litro, representado pela sigla L. Agora vamos olhar um pouco sobre a unidade de medida grama e suas características. Bom, a grama é uma unidade de massa do gênero masculino utilizado para pesar ingredientes sólidos. E dentro dessa unidade de massa, nós temos a miligrama, a grama e o quilograma, como já vimos no slide anterior. Essas três unidades de medida são equivalentes entre si. E como é que se dá essa equivalência? Então, 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas, assim como 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo. E 1000 miligramas é a mesma coisa que 1 grama e vice-versa. Mas como é que a gente pode transformar de quilo para grama, de grama para quilo e de miligrama para grama? Bem, a transformação das unidades de massa pode ser feita por um simples cálculo. De quilo para grama, nós multiplicamos por 1000. De grama para quilo, nós dividimos por 1000. E de miligrama para grama, nós também dividimos por 1000. Então, gente, assim como mostra na equivalência, se eu multiplicar 1 quilo por 1000, eu vou ter 1000 gramas. Se eu dividir 1000 gramas por 1000, eu vou ter 1 quilo. E se eu dividir 1000 miligramas por 1000, eu vou ter 1 grama. E é assim que nós podemos transformar as diferentes unidades de massa. Mas e o litro? Quais são as características dessa unidade de medida? Bem, o litro é uma unidade de volume utilizado para medir ingredientes líquidos. E dentro dessa unidade de volume, nós temos mililitro e litro, como nós já havíamos visto no slide de introdução. E assim como as unidades de massa, elas também são equivalentes entre si. A equivalência das unidades de volume é a seguinte: 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. E 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. E a transformação é o mesmo raciocínio que nós vimos nas unidades de massa. Ou seja, de litro para ml, nós multiplicamos por 1000. E de ml para litro, nós dividimos por 1000. Então, 1 litro multiplicado por 1000 é igual a 1000 mililitros, e 1000 mililitros dividido por 1000 é igual a 1 litro. Ou seja, é o mesmo raciocínio das unidades de massa. Agora que já vimos sobre as unidades de medida, vamos aprender a utilizar a balança digital. Bom, primeiramente, nós ligamos a balança. Após ligar a balança, nós vamos verificar a unidade de medida desejada. Se é grama ou quilo, vai depender da balança que você está utilizando. E lembrando, gente, que quilo é a mesma coisa que litro e grama é a mesma coisa que ml. São só diferentes formas para a gente ter uma ideia, porque litro e ml
se refere a ingredientes líquidos, como água, leite, e grama e quilo se refere a ingredientes secos, como farinha, feijão, arroz. São só diferentes formas da gente interpretar, mas que são a mesma coisa. Após verificar a unidade de medida desejada, nós vamos colocar um recipiente vazio em cima da balança e depois nós vamos apertar o botão tará sem retirar o utensílio, aguardar aparecer o valor zero na tela da balança e em seguida nós vamos adicionar o conteúdo a ser pesado, esperar estabilizar, verificar o valor e anotar o peso. Pronto, é assim que a gente pode utilizar a balança digital para pesar os nossos ingredientes. Mas tem um porém. Como que a gente pode pesar os diferentes ingredientes? Porque nós temos tanto ingredientes secos como líquidos e pastosos. Bom, a pesagem dos ingredientes secos pode ser feita da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos retirar o ingrediente com a ajuda de um utensílio. Depois, nós vamos peneirar de acordo com a necessidade, no caso de ingredientes farinhentos. Em seguida, nós vamos colocar esse ingrediente dentro do recipiente que será medido, sem socar ou sacudir. E, por fim, nós vamos nivelar de acordo com a borda do recipiente, com o auxílio de uma espátula ou uma faca. E é assim que nós podemos medir os ingredientes secos, como farinha de trigo, arroz, feijão, especiarias e açúcar. Já os ingredientes líquidos, nós pesamos eles da seguinte forma. Nós vamos selecionar o utensílio para medir, podem usar um copo medidor ou um recipiente fundo para dispor em cima da balança. Depois nós vamos adicionar o líquido até o ponto desejado, no caso do copo medidor, ou até atingir o peso esperado, no caso da balança. E é assim que a gente pode pesar os ingredientes líquidos como água, suco ou leite. E por fim, nós temos também uma maneira correta de pesar ingredientes pastosos, tipo gorduras sólidas, como por exemplo a manteiga, e é feita da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos selecionar o utensílio de medida, preferindo aqueles que são transparentes. Depois, com a ajuda de um utensílio, nós vamos retirar a gordura sólida, que deve estar em temperatura ambiente. Em seguida, vamos comprimir, apertando para preencher os espaços vazios, que podem estar com ar. E por fim, nós vamos nivelar com o auxílio de uma faca ou espátula, e assim nós vamos estar medindo corretamente ingredientes pastosos como a manteiga. Bom pessoal, por hoje é só. Esse foi o nosso vídeo referente ao assunto de mensuração de alimentos. Continue acompanhando os próximos vídeos e não esqueçam de fazer os exercícios de fixação. Tenham um ótimo aprendizado e até a próxima!